No segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21. Capítulo de número 21 do segundo livro de Samuel, versículos 10 ao 14. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha. E desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. E então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, ou Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Amém. Os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Quando dobrei os meus joelhos para orar, o Espírito de Deus me fez saber que nesta noite vou pregar para algumas pessoas que precisam tomar hoje uma decisão. Precisam nesta noite e não deixar para amanhã e nem para depois do culto, mas sim neste culto, tomarem uma decisão, porque esta decisão e por esta decisão fará com que muitas coisas mudem na tua história. O teu passado já está feito, já está escrito, já está vivido. Teu presente tu estás a viver, mas o teu futuro, muito do teu futuro já está escrito. Porque a Bíblia diz no livro do Salmo 139, 16, que nós lemos na abertura deste culto, que Deus escreveu tudo. Por que Deus tem o controle de tudo? E Deus nunca é surpreendido, porque Deus já escreveu tudo o que vai acontecer. Pastor Dorival, e como se explica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma condição em que Deus nos dá de nós termos a possibilidade de, em algumas situações e circunstâncias, fazermos escolhas. Mas o livre-arbítrio termina exatamente no momento em que tu faz a escolha. Baseado em Gálatas 6 e 7, a partir daí entra a lei da colheita. Então, cessa o livre-arbítrio e passamos a ter que viver sob as consequências de nossas escolhas. E por que Deus não é surpreendido? Porque para cada situação da nossa vida, Deus apresenta muitos caminhos e muitas escolhas. E é nós que fazemos a escolha. Só que para cada caminho e para cada escolha tem uma consequência. E essa consequência já está escrita por Deus. Você quer saber o que é, de uma forma bem sucinta e pedagógica, o que é livre-arbítrio? Se você é um motorista e você entra numa cidade que você não conhece, e você está dirigindo o seu carro e você não tem um aparelho de GPS, um navegador de GPS, e você está indo por uma avenida,
E de repente você se encontra diante de uma rotatória com várias saídas, vamos dizer com 5 alternativas de saídas desta rotatória. Você não sabe qual daquelas saídas é a ideal para que você chegue mais rápido ao seu destino. Existem 2 classes de motoristas. O soberbo vai dizer: eu escolho o caminho que eu quiser, porque eu vou pelo caminho que eu quiser. E quem está dirigindo sou eu, e eu não preciso da opinião de ninguém. Mas vamos dizer que ele deveria tomar a terceira saída e ele decide tomar a primeira. Então ele vai se distanciar à sua direita muitos metros e até quilômetros do ponto de chegada. Esse desvio de caminho, ele terá que em algum momento fazer um retorno ou tomar o caminho outra vez e refazer o caminho e andar e dar voltas. Mas de repente surge uma outra rotatória. E assim é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é exatamente isso. Você está andando pela rua da vida e você chega numa rotatória e precisa fazer escolhas. Se você é o motorista soberbo, você vai dizer: a vida é minha, quem manda nela sou eu, e eu faço o que eu quiser dela. Pois bem, farás tu o que quiseres da tua vida, mas já está escrita a consequência da tua escolha. Agora, aquele motorista humilde, aquele motorista que reconhece que não conhece o trânsito e nem a geografia da cidade que ele está, qual seria a decisão mais sábia? Estacionar o carro em um lugar seguro antes da rotatória e buscar informações para que ele pudesse ir pelo caminho mais curto, o caminho mais perfeito e o caminho que o faria chegar mais rápido ao seu destino. Este é o crente prudente, o crente fiel que nasceu de novo, o crente que conhece o Deus da Bíblia. Ele para, detém-se, pergunta para seus líderes, se aconselha, e ele pergunta: qual é o melhor caminho para me levar para o céu? Pois eu estou aqui para ir para o céu. O meu desejo, meu plano, meu projeto de vida é o céu. E eu estou buscando o caminho que me leva para lá. Você está entendendo? De repente nós estamos em uma história em que tu precisas hoje, exatamente hoje, tomar uma decisão. Essa história que nós lemos é uma história muito triste, catastrófica. É uma história que traz-nos uma reflexão muito pesada, muito forte. E nós teríamos que gastar muito tempo, quem sabe fazer um fórum para debater esse assunto. Mas nós estamos neste tempo diante de uma situação em que ela é terrível. A nação de Israel está passando uma crise sem precedentes. A nação de Israel está experimentando um momento em que as forças da natureza estão todas elas contra a nação. Os céus se fecharam e eles estão debaixo do capítulo 28, do versículo 13 em diante de Deuteronômio. Eles estão debaixo de maldição, eles estão vivendo um período terrível, mas eles estão sendo liderados por um homem prudente, eles são liderados por um homem que teme a Deus, um homem sábio, um homem que para no trevo da sua vida ou na rotatória da sua caminhada, e ele não avança sem antes perguntar para o dono do caminho qual é o melhor caminho a seguir. A resposta que Deus dá a Davi é uma resposta terrível, é uma resposta cruel, e ele vai até os gibeonitas e ele pergunta para eles o que eles querem, pois o seu antecessor houvera praticado erros crassos, houvera praticado coisas imperdoáveis, dignas de castigo, e era necessário corrigir aqueles erros para poder avançar. Estavam amarrados, estavam presos em uma decisão equivocadíssima do nosso famoso rei Saul. Porque a Bíblia diz neste capítulo
que Saul quebrou um juramento que Josué fizera no capítulo 9 do livro de Josué aos gibeonitas. Os gibeonitas viveriam em paz no meio do povo de Israel, mas a Bíblia diz que na sua loucura, na sua soberba, Saul pegou a espada, feriu esta gente, quebrou o concerto, quebrou o pacto. E nós precisamos entender uma coisa, que quando é feito pactos, quando é feito votos, quando é feito diante de Deus acordos, escute-me bem, por favor, a Bíblia diz que é melhor não fazê-los do que fazê-los e não cumpri-los, porque enquanto você não cumprir, haverá pecado em ti. E ali estamos diante de uma situação terrível. E então naquele momento Deus diz: faça o que os gibeonitas pedirem. E os gibeonitas dizem: nós não temos nada contra ti, Davi, nós não temos nada contra a Israel, nós não temos nada contra a nação, mas sim contra a casa de Saul. Dá-nos 7 varões descendentes dele, para que nós o sacrifiquemos, nós o matemos e vinguemos todo o sangue que Saul derramou. E neste momento, então Davi faz isso, procede, pegando 5 netos de Davi e 2 filhos de Davi, com uma concubina chamada Rispa. E ele entrega aos gibeonitas, eles levam ao campo e enforcam esses 7 rapazes. Esses 7 rapazes estão enforcados e a notícia chega até Rispa. A Bíblia diz que Rispa pega alguns panos, alguns sacos, e ela vai até aquele deserto, aquele lugar ermo, e ali ela se acampa. Ela arma um acampamento naquele lugar e ela coloca no seu coração um sentimento: não sei quantos dias ficarei aqui, mas nenhuma ave de rapina vai comer a carne dos meus filhos de dia, e nenhuma fera vai comer a carne dos meus filhos de noite. A Bíblia diz que do princípio da cega, que é no mês de abril, até o princípio das chuvas, não saiu dali Rispa um sequer dia. Alguns dizem que é em torno de 6 meses. Há uma discussão entre os teólogos que pode ser de 60 dias a 180 dias, esse período em que ela ficou ali diante daqueles moços. Escute-me bem, você pode perguntar para mim, pastor Dorival, mas esses moços não estavam mortos? Sim, estavam mortos. Eles iam ressuscitar? Não iam ressuscitar. Tinha alguma coisa a ser feita por eles? Nada. A princípio, a olhos humanos, nada. Mas se nós olharmos para a Bíblia, no capítulo 28 e o versículo 26 de Deuteronômio, esses rapazes estão ali sendo expostos ao vitupério público. Eles estão sendo expostos como rapazes malditos. Eles estão sendo colocados como espetáculos. E se as aves comessem a carne deles, e se os animais do campo comessem a carne deles, seria a maior humilhação para a história, para a família, para todos os parentes deles. Então aquela mãe vai tomar a seguinte decisão: os meus filhos já morreram, mas eu não vou permitir que a história conte que meus filhos eram malditos. O seu pai pecou, o seu pai errou, e os filhos estão sofrendo a consequência, mas ninguém vai contar a história de que eles eram malditos. Eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa bem direcionada nesta noite a alguém que está sentado neste santuário e precisa ouvir isto aqui. Você está desistindo. Você veio aqui nesta noite dizendo o seguinte: se Deus não falar comigo, hoje eu jogo tudo para o alto, hoje acaba esta história. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Ainda que cheire mal, ainda que pareça que está morto e não tem mais volta atrás, mas Deus te trouxe aqui neste lugar para te dizer:
Não desista, não abandone a tua história, não desista do teu casamento, não desista do teu ministério, não desista da história que recém está sendo escrita para você. Se até hoje o decreto foi de morte, se até hoje o decreto foi de derrota, se até hoje parece que vai se contar a tua história como infeliz, derrotado, que o teu casamento será contado como término em divórcio, que o teu casamento terá a marca, a pecha na tua identidade, no teu documento divorciado. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não aceite esta proposta do diabo, não aceite este convite de Satanás, porque há uma esperança, e o Espírito de Deus nos reuniu aqui nesta noite para fazer-nos saber que o único que se faz necessário é que alguém seja tomado pelo Espírito que estava em rispa. O Espírito de Deus está procurando gente aqui nesta noite que não aceite que a sua família, que o seu casamento, que o seu ministério seja comido de bichos, seja comido, tragado por aves de rapina. Mas Deus precisa da tua sentinela, Deus precisa da tua posição, da tua decisão, do teu posicionamento. Mas pastor Dorival, já não tem mais amor, já acabou tudo, não tem mais como viver, o clima está tenso, pastor, já nem dormimos mais juntos, nem olhamos na cara um do outro, nem conversamos mais, pastor, o negócio lá é um pé de guerra, está pegando fogo lá. Mas se você nesta noite te posicionar e te colocar na tua posição e dizer: Satanás, quem vai sair daqui é você, eu vou desfazer as malas, eu vou desmontar aquilo que estava preparado, o palco de Satanás para rir da minha cara. Mas nesta noite, ainda que a árvore esteja cortada, a esperança para ela, a esperança para ela. Eu preciso direcionar-me a esta plataforma, com todo respeito aos senhores, suas condições ministeriais, emocionais, espirituais, intelectuais, seja qual for. Preciso ser objetivo, correto contigo. Você veio a este culto nesta noite porque precisas ouvir o que Deus precisa te falar. Frente a frente, de público. Quantos já disseram que acabou? Você mesmo está acreditando que acabou. Você não é inocente, você errou. Não brigue com a verdade, com a realidade. Os filhos de Rispa eram culpados por quê? Porque na lei de Deus, os filhos colheriam o que os pais fizessem. Terceira e quarta geração. Não estava errado. Aqueles meninos estavam enforcados por uma escolha errada do seu pai. Então eu preciso ser honesto. Ponto número 1. Reconheça que você falhou pelo caminho. Se equivocou com certas escolhas. E receba isso de Deus. Entenda que é Deus falando conosco.
Quem de nós já não tomou decisões achando que estava certo? Tinha plena certeza de que era Deus. Quem de nós já em algum momento não se parou firme e disse: Deus está comigo e eu estou certo do que estou fazendo? Mas as curvas da vida, os caminhos da vida nos provaram que estávamos errados. E por isso eu vou enterrar o meu ministério na vergonha. Eu vou enterrar a minha história, e estará na lápide escrito: derrotado, infeliz, morreu na miséria, comido de bichos. Mas eu trago uma palavra do céu para nós: não aceite esse decreto. Pastor Silas, eu trago um convite a este ministério. Aleluia. Eu sinto uma autoridade do céu aqui. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Não derrube os braços. O sábio disse: se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força vai diminuir. Vamos aprender com rispa nesta noite, Senhor ministro de Deus, Senhor obreiro, servo de Deus. Vamos aprender com rispa. Pegue o resto das forças que te sobram. Pegue o pouquinho ainda que você tem. E corre para perto daquilo que vai render o milagre. Havia uma de escolha aquela mulher: chorar e prantear a morte dos seus filhos em luto, ou como uma verdadeira guerreira, parar lá como um espetáculo público. Eu fico imaginando quantas vezes já li essa história e olhava para ela e pensava: como seria para uma mãe ficar olhando para um filho de pendurado pelo pescoço, morto. Quando vinha uma ave de rapina, lá estava ela, dizendo: não vai tocar na carne do meu filho, ele não é maldito. Ninguém vai contar essa história de que meu filho é maldito. Ninguém vai contar a história dos malditos filhos de Saul. Não. Mas pastor já está morto. Pastores já estão segurando a alça do caixão. Pastor, a lápide já está pronta. Tudo terminou, cessou a esperança. Mas eu venho aqui como um servo de Deus, como tu eres, como servo teu, para dizer-te com toda a autoridade do Espírito que está sobre mim: não aceite a derrota. Não aceite enterrar e ser contada a tua história como um derrotado e maldito. Irmão, olhe para cá. Quero crer que a maioria das senhoras esposas destes ministros e servos de Deus que estão aqui estejam nesta nave de templo. Quero direcionar-me às senhoras esposas destes homens que estão aqui neste altar. Escute-me bem uma coisa: a pandemia trouxe consigo a revelação de coisas absurdas no seio do ministério, da igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando de Mato Grosso, nem de Cuiabá, estou falando da igreja de Cristo na terra. Se revelou o caráter de muita gente. Satanás pegou de assalto muita gente. O inferno fez festa. Eu não estou dizendo que seja o caso dos senhores, mas a palavra de Deus não vem vazia. Se era para pegar essa mensagem em São Paulo, eu estava lá.
Se era para pregar no Japão, eu estava lá. Era aqui, foi aqui que Deus falou comigo ali. Foi ali que o pastor disse: fala o que Deus te mandar. Então é para nós. Senhoras esposas, tu não está casada com o melhor homem do mundo. Tu não está casada com o homem mais perfeito desta terra. Mas ele está lutando para ir para o céu com todos os defeitos que ele tem, com todas as barreiras e dificuldades. E eu te trago uma mensagem do céu nesta noite: seja uma rispa de Deus, te coloca diante de Deus e diga: o meu casamento, a minha família, a minha família, a minha família, o meu filho, a minha filha, ninguém vai contar que eu perdi para as drogas. Ninguém vai contar que eu perdi meu filho, minha filha para a prostituição, para a delinquência. Porque estou aqui cheia do Espírito de Deus defendendo a minha casa. Eu estou aqui como uma guerreira de Deus. Nesta casa tem coluna, nesta casa tem coluna, nesta casa tem coluna. Você pode dizer nesta noite, irmã: nesta casa tem coluna, nesta casa tem coluna, nesta casa tem coluna, neste casamento tem coluna. Meus filhos têm aonde escorar-se, aonde proteger-se, aonde esconder-se. Há sim uma referência moral, uma referência espiritual nesta casa. Eu me levanto nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e me coloco como defensora do meu casamento, como defensora dos meus filhos. Eu posso perguntar nessa noite: aonde estão as rispas de Deus, que vão levantar suas mãos para o céu e dizer: a minha família ninguém toca, o meu casamento ninguém toca. Como pastor, como obreiro, a gente está acostumado, e quanto mais alto a gente está, e quanto mais evidência a gente está, mais corvos e aves de rapina nos rodeiam. Quanto mais o ministério demanda, quanto mais Deus nos requer. É bíblico, é uma verdade bíblica: a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu falo aqui como um servo. Irmã, eu preciso falar contigo da parte de Deus. Se o teu marido nunca disse isso, eu vou dizer por ele, e ele goste ou não goste, é verdade. Você não sabe o quanto é necessário que você seja uma rispa de Deus na tua casa. Você não sabe o quanto Deus conta contigo, para que tu deixes o espírito que estava em rispa tomar conta da tua vida. Pastor Dorival, eu já desisti, eu já me cansei. São tantos anos, tantas coisas, tantas decepções, tantos vai e vem, tantos sobe e desce, que eu já larguei de mão. Não faça isso. Ouça a voz do Espírito nesta noite. Ouça a voz do Espírito nesta noite. O Espírito está falando a esta casa de oração. Se você deixar Deus instrumentalizar a tua vida, ministérios vão ser resgatados, casamentos vão ser reconstituídos, filhos vão ser trazidos de volta. Se você não desistir do teu filho, escute,
A sociedade pode desistir dele. A igreja pode desistir dele. O pastor pode se cansar dele. O líder pode dizer que não quer mais saber dele, mas você não. Você é mãe, você é pai. Não joga ele fora, não. Não escorraça ele. Tu não precisas apacentar pecado. Tu não precisas esconder pecado. Tu não precisas apoiar e trazer para dentro da tua casa o erro. Tu não precisas virar um pastor de bode, mas você é pai, você é mãe. E o pai e mãe que ama o seu filho corrige-o, mas jamais o escorraça. Não deixe o final da história, a última página do teu filho, ser escrito maldito drogado, maldita prostituta, presidiário. Não deixe que a página final do teu filho morreu de overdose, morreu na miséria. Mas nesta noite o Espírito nos reuniu nesta casa de oração para nos trazer um convite. O Espírito de Deus quer despertar-nos. O Espírito de Deus quer acordar-nos do sono da indolência, do sono do pecado. O Espírito Santo quer tirar-nos da sombra do acomodismo. O Espírito de Deus está aqui nesta noite para dar-te uma injeção na tua veia, te reanimar, te dizer para você que ainda dá tempo de você lutar pela honra da tua casa, da tua história, da tua família. Não despreze o que Deus te deu. Não jogue no lixo o que Deus te entregou. Não jogue fora o que Deus deu para você. Fica de pé comigo, eu quero orar nesta noite. O Espírito de Deus insiste comigo que eu estou pregando para companheiros nesta plataforma. Que o diabo já disse que acabou. Satanás está dizendo que chegou ao fim. Não terás como sair. Acabou tudo para você. Eu vejo corvos voando ao teu redor. Já te enterraram mais de uma vez. Já decretaram o fim de tudo, acabou. Mas Deus está me dizendo que só precisa de alguém que se posicione. Pare e diga: eu não vou ser enterrado assim. Eu não aceito, porque Deus não quer que a última página da minha história seja escrita assim. As promessas de Deus não cessaram para você. Elas estão em suspenso. Deus está sustentando e esperando que uma rispa de Deus se coloque e comece a espantar os corvos, as aves de rapina, que estão querendo tragar-te. Você
quer, mas você não pode, você deseja, mas você não alcança, você quisera, mas não está conseguindo. Pastor, eu não tenho mais condição, não tenho força, mas o Espírito de Deus me diz nessa noite: ei irmão, vocês se conhecem entre os senhores, e alguns de vocês devem saber do que Deus está falando. Eu gostaria que o Espírito de Deus te comovesse nesta noite, e você tivesse, além do sentimento de irmão em Cristo, tivesse também o Espírito de Deus que despertasse a empatia em você. O que é empatia, pastor Dorival? É a atitude, o sentimento na alma, de se colocar no lugar do meu irmão, é sentir o que ele sente, viver o que ele vive. Então, se você conseguir estar na pele dele, e nesta noite te colocar do lado dele, e dizer: meu irmão, tu não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar, você não vai morrer na miséria. Só se você quiser e puder, olhe para quem está ao teu lado aí. Tem gente chorando, e diga para esta pessoa: você não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito que estava em Rispa está em mim. E eu falo isso com todo carinho e respeito, mas com toda a sinceridade da minha alma. Não há um dia, pastor Silas, na nossa casa lá, que a gente não ora por ti e a tua família. E o Senhor me conhece bem e sabe que eu não faço essas coisas. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui nesta noite. Se o pastor Silas precisa de gente espalhada em muitos lugares para orar por ele, porque as aves de rapina, porque as feras do campo querem comer, tragar-lhe vivo, ou estão esperando só fechar o olho, ele precisa de gente. E aí eu me direciono aos senhores. Ele não está precisando de ninguém para buscar os seus erros e defeitos, mas ele está precisando de gente, não é para parar aqui e encher-lhe de elogios, mas te colocar lá no escuro, lá na medicina preventiva, com a sua espada de guerreiro, e dizer: Deus levantou um líder, e o meu dever é me plantar como Rispa, porque enquanto o guerreiro está com as mãos levantadas, o povo está avançando para Canaã celestial. Vamos lá. Escute-me, por favor, senhor obreiro. O Espírito de Deus está cobrando nesta plataforma mais companheirismo, mais unidade, mais apoio mútuo. Ninguém é tão forte que não precise de auxílio, e ninguém é tão fraco que não pode botar o ombro para alguém escorar-se. Ouça esta palavra, porque vem do coração de Deus para nós. Não esteja em nós o Espírito que estava naquelas aves, naqueles animais, que o único que queria era consumir a carne daqueles moços, mas que esteja o Espírito de Rispa. Ninguém vai tocar na carne dos meus filhos, porque eles não são malditos. Esse ministério é abençoado por Deus. Pelo amor de Deus, você está nesse ministério, você faz parte deste corpo. Você não pode estar querendo furar a canoa para ela afundar. Você está dentro dela.
É teu companheiro que está precisando de você. Não te apresses para emitir julgamentos, condenações. Não te apresse para emitir sentenças e dar selos de morte, mas seja um guerreiro de Deus. Desculpem eu estar tanto tempo de costas para vocês. Não é desrespeito aos senhores e senhoras, mas Deus quer falar conosco aqui. Eu ouço a voz do Espírito dizendo: diga, mais unidade, mais ombro para sustentar, menos dedos para apontar. O Espírito procura. Aonde está a pessoa ou as pessoas que entraram aqui dizendo que acabou, entraram aqui dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais força? Deus está me dizendo que vai dar uma injeção de ânimo nesta noite. Ninguém vem chorando de graça. Você quer voltar para Jesus? Você quer aceitar Jesus? Você te sente como um daqueles moços enforcados, sofrendo o castigo, a maldição de outros? Parece que tudo acabou, mas a rispa de Deus está aqui nesta casa. Alguém vai se colocar diante da tua história. Ei, Dibias, Turibiai. Se o amor já morreu nesta relação, se esta relação já está enforcada faz tempo, se os corvos das redes sociais estão voando ao redor do teu casamento, propostas para você abandonar, para você deixar a tua história, esta é a noite para você se parar aqui e dizer: Satanás se equivocou, ele errou o endereço, a minha história não acabou, o meu casamento não terminou, a minha família não foi extinguida. O meu ministério não foi extinguido no céu. A chamada e a vocação não foram exterminadas. Há uma palavra do céu aqui, eu vou orar agora. Se você precisa de um milagre de Deus, saia do teu lugar, creia que nós vamos orar e o céu vai se abrir. Eu só estou esperando você vir. Deixa eu quero olhar a hora. Eu preciso orar. Fecha os teus olhos. Senhor ministro de Deus, obreiro, servo de Deus, nesta plataforma, eu vejo os céus abertos aqui. Eu vejo os céus abertos. Não desista da tua chamada. Não desista do teu ministério. Não desista da tua história. Certidões de divórcio, selos de separação, estão sendo rasgados agora.
O inferno está sendo envergonhado. Lá na internet tem gente aceitando Jesus. Através do culto online, a gente entregando a sua vida para Jesus, acreditando que não é o fim, acreditando que há esperança para a árvore cortada. Ei, eu preciso insistir com a plataforma. Entra culto e sai culto. Acontecem congressos e eventos, e você nunca recebe um abraço e nunca dá um abraço em ninguém. A solidão espiritual e ministerial é tão grande. Mas te diz o Senhor nesta noite: tu não és um corpo isolado no meio deste ministério. Eu preciso orar nessa noite. Se você estiver enfermo, coloque a tua mão aonde está a tua enfermidade. Se não for possível, coloque no teu peito, no teu coração, uma mão espalmada. Se você está aceitando Jesus nessa noite, acreditando que este é o teu ato de fé e de coragem, dizendo: eu não vou morrer na maldição, eu não vou morrer na miséria. Deus marcou esse dia para mudar a minha história. Senhor, dá-nos um sinal da tua presença nesta casa de oração. Dá-nos um sinal da tua glória e da autoridade da tua palavra. Todos aqueles que estão presos, que estão, Senhor, amarrados, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, o Espírito de Deus vem sobre este santuário agora. E no nome de Jesus Cristo, cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, muros sejam desfeitos agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a presença do céu